Obrigada, presidente. Eu cumprimento a senhora Aline, o senhor advogado, o senhor Leandro. Senhora Aline, a senhora não está aqui hoje por acaso. Eu sei que deve ser uma situação muito desagradável, né? Assim, pela situação toda. Mas seu nome aparece reiteradamente nas oitivas da CPMI como aquela pessoa de confiança do seu Antônio Camilo, né? Que realmente é o que é, né? Você como secretária, eu acho que secretária é aquela pessoa que a gente tem próxima, que cuida da nossa vida, né? Eu tive a felicidade de ter excelentes secretárias, eu sei muito bem, é uma pessoa de confiança, que cuida da nossa vida de maneira ampla. E eu vou ser muito objetiva, até porque a senhora mostrou uma excelente disposição para responder, foi direta nas respostas, eu acho isso muito salutar, até para te proteger. Mas, segundo alguns depoimentos já prestados nesta comissão, você foi secretária pessoal, depois você falou que foi para o RH, né, e cuidava de coisas administrativas, pelo que eu entendi. Então, minha primeira pergunta é assim, você cuidava só dos recursos humanos ou você cuidava da parte administrativa de maneira ampla? Eu vou ficar em silêncio. Ok. Então, eu acho que pelo seu silêncio, eu consigo entender que essa parte administrativa, além da RH, talvez estivesse inclusa. Mas, se eu entendi bem, existia um núcleo operacional e você estava no centro dele. Então, a gente está falando do careca do INSS, seu Antônio Camilo. Você era uma pessoa de confiança dele. A gente está falando de um estelionatário que roubou milhares de aposentados, que pagava propina para um monte de funcionário público e que tinha relações próximas com pessoas ligadas ao núcleo íntimo, inclusive com o filho do presidente da República. E a senhora era braço direito desse estelionatário. Então, isso é fato, isso eu não estou perguntando nem nada, porque era fato. Uma pessoa que abre o cofre, né? Eu fiquei pensando, quantas secretárias minhas abriram cofre meu? Uma de várias que eu tive. Então, quem abre o cofre para pegar dinheiro e só presta conta para eles, que foi o que você relatou, com toda certeza é o braço direito e é de extrema confiança. Agora, em relação às viagens, para mim ficou uma dúvida enorme, porque você com certeza sabe as viagens que ele fez, as pessoas que ele pagou passagem, as reuniões que ele frequentava. Você tinha acesso à agenda, passagem, reserva, pagamento e tudo mais. Então, minha pergunta é, quando a senhora deixou de ser secretária, passou para gerente de RH e depois passou a gerente administrativa, eu acho que eu errei alguma coisa. Vou te dar tempo para você corrigir, eu não quero colocar a palavra que se tiver errado, ok? Depois eu te dou toda a liberdade para fazer a correção. A minha pergunta é, desde quando você fez toda essa transição e foi mudando de função, você continuou tendo acesso ao cofre dele? Eu vou ficar em silêncio. Eu acho uma pena, mas vamos continuar. Porque, assim, e quero falar especificamente sobre as anotações que foram apreendidas pela Polícia Federal, que tinha percentuais, assim, atribuídos às pessoas muito conhecidas dessa CPMI, né, o Stefa, o Virgílio, esses que passaram por aqui, que você deve algumas referências sobre justiça do DF, e o próprio Careca. Então, assim, o próprio Careca afirmou que aquelas anotações feitas poderiam ser suas. Então, eu acho, assim, bem triste que você queira ficar em silêncio, porque eu acho que você tinha que, pelo menos, se defender. Pelo menos tinha que falar algo em contrário, né? Porque a senhora não era uma funcionária periférica. Dona Aline, você não era nem um pouco periférica, você está ali no olho do furacão, no centro administrativo disso, você era a pessoa de confiança dele, o braço direito que tinha acesso ao cofre. Então, eu acho que a senhora tem muito para explicar. Você pode ficar em silêncio, é um direito constitucional, você pode querer, mas eu acho lamentável você ficar em silêncio, porque você pode se incriminar à toa. Agora, de uma maneira muito objetiva,
Em relação às passagens e às hospedagens das viagens que você comprava, qual era a justificativa formal, quando a senhora era secretária, que falou que eu comprava as passagens? Minha pergunta é, que justificativa formal saía internamente dessas viagens? Era viagem de negócios? Estavam registradas como viagens de negócios? Que tipo de negócio exatamente? Presidente, cada pergunta tem consulta e funciona assim? Ok, só para eu entender. Sim, Excelência, ela tem direito a consultar o advogado. Eu também acho que tenha, mas é só... Eu vou ficar em silêncio. Ok. Meu outro ponto é o seguinte, a senhora comprou essas passagens do Lulinha na ocasião que ele acompanhou o Careca? Você falou que não. Eu só quero confirmar se a sua resposta continua sendo que você não foi responsável pela compra das passagens e reserva do hotel do senhor Lulinha. Eu já respondi essa pergunta e por isso eu vou ficar em silêncio. Você já respondeu essa pergunta e você afirmou que você estava lá até setembro de 24, que você não comprava mais passagem, correto? Correto isso? Por favor, sim ou não, senhora Aline? Sim, correto. Então, a minha pergunta é, a senhora falou que não comprou a passagem para Lisboa, essa da primeira classe, que custou mais de 80 mil, essa do hotel, você falou que você não estava lá porque saiu em setembro de 24. Agora, a minha pergunta é, como é que a senhora sabe que essa passagem foi comprada depois de setembro de 24? Está na imprensa. Eu acho que consultar o advogado tudo bem, agora ditar a resposta eu acho que não é permitido aqui, presidente, você me desculpa. E com todo o respeito que eu estou falando ao advogado, é só para a gente ter uma linha aqui. Então, ele pode falar para ela, não responda. Agora, ditar a resposta, eu não acho correto também, presidente. Concordo plenamente, Excelência. Então, assim, eu acho só que eu fui a primeira aqui, muitas outras pessoas vão perguntar, assim, para ele dar a resposta para ela não tem o menor cabimento. Orientar, eu acho que faz parte do seu papel. Agora, ditar a resposta, não, que foi o que o senhor fez agora. Então, senhora Aline, eu vou falar. A senhora tem filho? Não. Eu fico realmente, assim, cada vez que vem uma pessoa depor aqui, principalmente uma pessoa que é peixinho pequeno, né? Eu não acho que a senhora seja peixinho pequeno, eu tenho que ser muito sincera. Porque aqui a gente tem os peixes grandes, aqueles que estão blindados, aqueles, né? Tanto os operadores, o Camisote como o Careca do INSS, e tem os peixinhos, né? O laranja do laranja do laranja. Eu não acho que você seja laranja, eu acho que você sabe de muita coisa. Eu tenho certeza que você sabe muito, muito, muito. Você tinha acesso ao cofre do cara. O cara que pagou propina, o cara que levou o filho do presidente de primeira classe para Lisboa, o cara que tem mansão em Trancoso, um monte de imóvel e tal. Então você sabe muito mais do que está falando. Eu acho que, no mínimo, a senhora tinha que se resguardar até sobre coisas que foram faladas aqui, da sua caligrafia, até porque você é nova, você tem uma vida pela frente, né? Então está aqui, está numa situação que eu acho extremamente desagradável, eu consigo entender essa pressão que você está tendo, mas eu acho que você começou muito bem e depois se perdeu no seu silêncio e nas suas respostas evasivas. Acho uma pena e eu quero finalizar minha fala realmente agradecendo ao deputado do PT, aquele que eu não vou dizer o nome, a Pimenta Malagueta, que alguns dias atrás sugeriu que eu lesse mais reportagens, presidente. Eu quero falar assim para o deputado do PT que eu segui o conselho dele e, curiosamente, dia sim e dia também, tem reportagem nova falando do Lulinha nos jornais. E a última, gente, é muito, muito, muito interessante. Muito interessante. Relata que o filho do presidente admitiu a interlocutores que teve voo em primeira classe e hotel em Lisboa pagas pelo Careca do INSS, que você foi braço direito e pessoa de confiança que mexia no cofre. Hotel pago, voo em primeira classe com dinheiro, a gente sabe muito bem de quem, dos aposentados. Então, senhor presidente, seu relator, vocês sabem que esse voo de 80 mil reais, esse hotel que custa talvez 5 mil dólares uma noite, eu não sei, tudo foi pago pelo operador do esquema que lesou os aposentados.
Tudo foi pago. Então, enquanto milhões de brasileiros têm descontos indevidos, o Careca bancava a viagem internacional de primeira classe para o filho do presidente e ainda querem dizer que a gente está exagerando. Então, nós não estamos finalizando, estamos conectando os fatos. Os fatos estão nos jornais, dia sim, dia não também. E quero pedir, senhora Aline, a senhora pode dar muito mais resposta do que está dando. Então, é um pedido que eu faço para a senhora. Se proteja. Obrigado, presidente. Pois não. Na troca com o deputado Orlando Silva, o deputado Paulo Pimenta com a palavra. Senhor presidente, Pois não, excelência. senhores deputados, deputadas, senadores e senadoras. Essa senhora Aline, que foi secretária do senhor Antônio, ela poderia aqui, caso tivesse disposição de falar, nos trazer muitas informações. No entanto, fica evidente, pelo teor das perguntas que foram feitas para ela até agora, que de fato não há interesse por parte dos integrantes dessa comissão em investigar de fato quem foram os mandantes do esquema criminoso montado dentro do governo Bolsonaro no INSS. Essa CPI já avançou muito. Nós já descobrimos que esse esquema criminoso que roubou bilhões de reais de aposentados e aposentadas só foi possível graças às mudanças que foram feitas em portarias e normativas dentro do INSS, normativas assinadas pelo Onyx Lorenzoni, pelo José Carlos Oliveira, pelo Paulo Guedes, pelo Bolsonaro. Sem estas mudanças, aquele conjunto de empresas fantasmas que passaram a roubar os aposentados e aposentadas não teriam jamais conseguido saquear bilhões de reais. Empresas fantasmas que tiveram acesso a bancos de dados de aposentados, aposentadas, pensionistas. Tudo isso a CPI já descobriu. Já sabemos que existe um núcleo de servidores corruptos dentro desta história, que eles tinham funções de comando dentro do governo Bolsonaro, alguns deles permaneceram na transição para o nosso governo. Sabemos também que em diversas oportunidades o governo anterior foi alertado desse esquema criminoso. Desde 2019 já existia um grupo de trabalho do Ministério Público Federal, mas mesmo assim houve uma omissão e uma cumplicidade. E já sabemos também que esse esquema criminoso ele acaba a partir do momento em que a CGU, a Polícia Federal, tem independência, consegue investigar, a quadrilha é desbaratada, o esquema criminoso acaba, o presidente Lula determina que seja devolvido o dinheiro roubado para os aposentados e aposentadas, mesmo que as investigações ainda estejam avançando, mas nós queremos que esses milhões de brasileiros e brasileiras lesados e lesadas possam receber o seu dinheiro o mais rapidamente possível, e mais de 4 milhões de brasileiros e brasileiras já receberam. Já conhecemos os núcleos, são 4 ou 5 núcleos que operavam dentro do INSS. O que falta a gente saber? Quem foram os mandantes? Eu não acredito que um esquema criminoso destas proporções pudesse operar dentro da estrutura do Estado brasileiro, dentro da máquina do Estado brasileiro, sem que tivesse uma retaguarda política muito forte. Eu não acredito que aquelas alterações que foram feitas, medidas provisórias que foram editadas para afrouxar a fiscalização, para reduzir a necessidade de renovar autorizações, eu não acredito, senhor presidente,
que uma medida provisória, uma portaria, um decreto assinado pelo presidente da República fosse feito sem que tivesse uma retaguarda política. O que a gente sabe até agora? A gente sabe do Onyx Lorenzoni, que recebeu dinheiro dos Golden Boys na conta dele de campanha. Mas e os demais, senhor presidente? Quem são os envolvidos? Quem são os políticos? Quem é o núcleo político desse esquema criminoso que promoveu todas essas mudanças, que permitiu que o Estado brasileiro fosse capturado por esse esquema criminoso que nós ajudamos aqui na nossa comissão a desbaratar? Mas veja bem, senhor presidente, algumas pessoas como eu estão aqui para investigar isso. E tenho me dedicado em todas as sessões, estudo, procuro informações, ajudo na investigação para que a gente possa chegar nestas respostas. Quem são, né, os cabeças que dentro do governo Bolsonaro permitiram que esse esquema criminoso pudesse tomar a proporção que tomou? Por outro lado, presidente, a gente assiste aqui claramente parlamentares que vêm para essa comissão para tentar o tempo inteiro lacrar, fazer videozinho para a internet, videozinho de 1 minuto. Muitas vezes, né, sem nenhum respeito pelas pessoas que estão aqui depondo. Normalmente são muito covardes quando as depoentes são mulheres. Chegam na frente do Nelson Williams e sim, senhor, meu senhor. Chega na frente dos advogados poderosos, só falta pedir autógrafo, convidar para fazer curso nas empresas que eles têm. Mas quando vem uma servidora, alguém que era uma secretária, cumpriu uma função, que todo mundo aqui sabe que uma pessoa como essa não era chefe de esquema criminoso nenhum. Aí são autoritários, aí tentam impor de uma forma covarde uma narrativa, fazer com que ela tenha que dizer coisas que ela não disse. Mas isso é um método, senhor presidente, é um método. Como é um método também mentir. Então agora eles estão repetindo aqui uma ladainha mentirosa de que o filho do presidente Lula teria afirmado. Então eu desafio, ele falou para quem? Quem é a pessoa? Para quem ele falou? Ah, são interlocutores. Sabe quem são os interlocutores? Qual é a fonte dessa informação? Ah, uma matéria de jornal disse que possivelmente interlocutor. Mas quem são os interlocutores? Não tem. A matéria se baseia numa fake news. Teria falado a interlocutores. O teria falado a interlocutores na mão da má-fé se torna verdade. E aí a má-fé, sem compromisso nenhum com a verdade, já parte da preliminar de que esse fato seja verdadeiro. E omite, inclusive, das suas falas, a verdade, mais uma vez, como método. A oposição bolsonarista tem a mentira como método. E é por isso que eles pegam uma matéria sem fonte, sem origem, que falem, possivelmente, interlocutores teriam, e tornam isso fato. E a partir de um fato que não existe, a partir de uma premissa falsa, constrói uma narrativa mentirosa. Isso não é novo, presidente. Isso é um método. Fizeram isso, por exemplo, com relação às urnas eletrônicas. Quando perderam a eleição, mentiram. Criaram, inclusive, todo um movimento no país para deslegitimar o resultado da eleição. O que aconteceu, presidente, com tudo isso? O chefe do esquema criminoso foi parar lá na Papudinha. Então, esse método que usa a mentira, que alimenta o discurso contra as instituições, que desrespeita a democracia,
que viola o Estado Democrático de Direito, é um método autoritário, é um método que, lamentavelmente, não é novo, a gente já conhece, mas que acaba sendo repetido aqui muitas vezes. Isso só prova aquilo que eu tenho dito aqui. Enquanto nós temos aqui um grupo de parlamentares que se dedicam e tem como objetivo levar para o Brasil as informações de quem de fato foram os mandantes dentro do governo Bolsonaro desse esquema criminoso, outros vêm aqui para fazer a gente passar vergonha e diminuir a importância do parlamento perante o povo brasileiro. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!